Olá a todos. Problema 5, capítulo 17. Primeiro exemplo do capítulo 17 do Hibbeler, então queremos trabalhar. O paraboloide é formado girando-se a área sombreada em torno do eixo X. Determine o momento de inércia em relação ao eixo X e expresse o resultado em termos da massa total m do paraboloide. O material tem uma densidade constante de ρ. Um exercício vai ser então literal, né? Iremos trabalhar em termos das unidades e das variáveis, não teremos números aí, não é numérico, né? Interessante. Então é mais para aplicação da definição, né, de momento de inércia. Sempre vai ser assim. Lá em estática, nós vimos, né, vários tipos de cálculo de momento de inércia de massa, mas aqui para o nosso caso de dinâmica sempre vai ser um sólido de revolução. Dificilmente iremos ver, né, quando tiver que fazer integral assim, um sólido mais complexo. Então, essa metodologia que vai ser aplicada aqui agora provavelmente vai servir, né, para qualquer caso mais complexo que a gente for analisar ou que tiver envolvido em algum problema de dinâmica. Então, qual a solução? Primeiro passo, adotar um disco, né, porque eu sei que várias formas são tabeladas. Eu preciso partir desse princípio. Senão, a todo momento, eu preciso fazer aquela integral dupla ou tripla para resolver. Se eu partir do princípio que tem alguns sólidos, alguns discos, barras, que já são tabelados os valores do momento de inércia, eu aproveito esse fator para poder simplificar a minha integral. Então, se eu sei o valor do momento de inércia de um disco em torno do eixo x, eu adoto esse disco, que tem uma espessura dx, um raio y. Perceba que esse raio y do disco, né, ele coincide, né, com a área externa do paraboloide. E ele está localizado a uma distância x do eixo y aqui. Então, em cima do eixo x, esse é o meu disco de referência. O momento de inércia, se a gente for ver na tabela, que vai estar no nosso formulário, para um disco em torno de um eixo passando pelo seu centroide, é metade da massa vezes o raio ao quadrado. Para esse caso, não temos a massa, mas temos um dx, onde eu posso calcular um d, né? Esse disco, por ser infinitesimal, ele tem um elemento infinitesimal de massa. Então, o elemento infinitesimal do momento de inércia é igual a metade do dm, que é a área, né, a grandeza infinitesimal de massa, vezes r ao quadrado, onde o r vai ser o próprio y nosso. Sabemos que dm é igual a ρdv, foi dito que o ρ é constante, estamos fazendo literal, né? Então, ρ, o volume, né, desse disco é πr ao quadrado, o r é o nosso y, né? E vezes dx. Então, a área de um círculo vezes a espessura, eu tenho o volume desse disco, onde o r ao quadrado é igual ao nosso y ao quadrado, né? Então, novamente com a expressão do momento de inércia infinitesimal, substituindo agora o dm, então temos essa expressão para o nosso momento de inércia desse disco em torno do eixo x. Aqui pode ser simplificado, né? Então colocando dx lá, o y ao quadrado vezes y ao quadrado, y à quarta, todas as variáveis constantes, né? Então dentro da minha integral, tanto o meio, o ρ, o π podem sair da integral, vai ficar a integral de y à quarta dx. Mas aqui ficou complicado, né? Porque eu tenho y e dx. Eu estou integrando em x, mas eu tenho a variável y que depende de x. Então eu tenho que achar uma relação entre y e x, porque esse y ao quadrado ele é dependente de x, ele não é constante. Mas foi dado, né, que y ao quadrado é igual a ao quadrado dividido por h vezes x. Então aqui no lugar do y ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado aqui, né, e colocar essa grandeza ao quadrado, que equivale a y à quarta.
Então, ao quadrado ficou a quarta, h ao quadrado, x ao quadrado, dx. Agora sim, né? Então agora eu já consigo integrar diretamente. Todas essas grandezas são constantes, podem sair da integral. Integral de x ao quadrado, 1/3 de x ao cubo. 1/3 multiplica meio, ficando 1/6. Aqui vai ficar, depois vou substituir por h, vai ficar h ao cubo, né, dividido por h ao quadrado, sobra somente h. Então, o momento de inércia desse paraboloide, já levando em consideração essa relação, então veja, nesse primeiro momento eu levei em consideração o disco que eu atribuí, o meu elemento de massa. Quando eu substituí o y ao quadrado por essa expressão para x, eu já levei em consideração esse formato do paraboloide. Então, para esse paraboloide, o momento de inércia em relação ao eixo x, né, é 1/6 de ρ a quarta vezes h. Mas não foi isso que ele pediu exatamente, que ele pediu o resultado em termos da massa total. Mas temos aqui o dm, né? Temos aqui o nosso elemento de massa. Vamos integrar o nosso elemento de massa. Se esse é o elemento de massa desse disco, quando eu integrar de 0 a h esse elemento de massa, eu terei a massa total desse paraboloide. Então, de 0 a h, π, aqui o ρ. Aqui agora era y ao quadrado, mas o y ao quadrado é o próprio a ao quadrado dividido por h vezes x, dx. Então, a massa total desse paraboloide é igual a meio, aqui vai ficar meio de x ao quadrado, né? O meio passa para fora aqui. Rho constante, π constante, a ao quadrado vezes h, porque aqui ficou h ao quadrado dividido por h, né? Então eu tenho m. Agora basta eu dividir, né? Porque ele quer o momento de inércia em termos da massa. Então eu divido o momento de inércia pela massa, vai sumir o h, vai sumir o ρ, vai sumir o π, de forma que o momento de inércia em função da massa é 1/3, aqui 1/6 dividido por meio, né? 1/3 da massa vezes a ao quadrado. Aqui o a quarta dividiu por a ao quadrado. 1/3 da massa vezes 1/3 da massa vezes a ao quadrado. Esse é o momento de inércia desse paraboloide em função da massa do paraboloide. Maravilha? Qualquer dúvida, por favor, é só encaminhar no Moodle. Grande abraço, até mais.